Olá! No vídeo anterior, nós encerramos no nosso estudo de O Livro dos Médiuns, o capítulo 23, que se tratava da obsessão. Estamos iniciando agora o capítulo 24, que fala sobre a identidade dos espíritos, né? E na questão 263, Kardec vai perguntar sobre como identificar os espíritos, dizendo o seguinte: o espírito que se manifesta é bom ou mau? A que grau da escala pertence ele? Essa referência de Kardec a respeito do grau que pertence a uma escala, essa escala se encontra no Livro dos Espíritos, na questão de número 100 e seguintes, né? Onde ali se dá as características de cada nível, vamos dizer assim, onde genericamente um espírito pode estar ali inserido, ok? A resposta sobre esta questão dos espíritos superiores é a seguinte: julgam-se os espíritos, nós o dissemos, como se julgam os homens, pela sua linguagem. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Essa referência sobre cartas desconhecidas é que, na época de Kardec, as mensagens, através dos médios, até para se manter registro, né, elas eram psicografadas, ok? Eram escritas. Então, por isso, essa referência da carta. Nos dias de hoje, principalmente nos centros onde há a sessão de desobsessão, a mediunidade mais comum é a da psicofonia, ok? Pela linguagem se identifica. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, mas pelo estilo, pelos pensamentos, enfim, por uma porção de sinais, julgará as que são instruídas, as ignorantes, as polidas ou as mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, as sérias e as levianas, as sentimentais e etc. Ocorreu mesmo com os espíritos, deve-se considerá-los como correspondentes que jamais foram vistos e se perguntar o que pensaria do saber, do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse semelhantes coisas. Pode-se colocar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em razão do seu grau de elevação. Os espíritos realmente superiores não apenas dizem boas coisas, mas o dizem em termos que excluem na maneira mais absoluta toda a trivialidade. Por boas que sejam estas coisas, se estiverem manchadas por uma só expressão que cheire a baixeza, é um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto da comunicação fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento que traduz, seja por sua forma. Então, mesmo que um espírito quisesse nos enganar sob sua pretensa superioridade, bastaria conversar algum tempo com ele para apreciá-lo. Ok? Emmanuel vai ampliar esse conceito no livro Seara dos Médios, na lição de número 40, a qual ele titulou como Verbo e Atitude. Né? Disse um filósofo: fala para que eu te veja. Muita gente acrescentaria: escreve para que eu te veja melhor. E ousaríamos dizer: age para que eu te conheça. Julgarás o amigo pela linguagem que use. Entretanto, para além da apreciação vulgar, todos necessitamos do justo discernimento. Marat falava com mestria, arrebatando o ânimo da multidão, mas instigava a matança dos compatriotas que não lhe esposassem as diretrizes. Marco Aurélio, o imperador chamado Magnânimo, escrevia máximas de significação imortal. No entanto, ao mesmo tempo determinava o martírio de cristãos indefesos
acreditando com isso homenagear a virtude. O Werther de Goethe é um poema magnífico, de magnífica expressão literária, mas não deixa de ser vigorosa indução ao suicídio. As declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente lavrados. Todavia, representam a miséria e a morte para milhões de pessoas. Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos mais sábios filólogos, e apesar disso molham a pena em sangue e lama para gravarem as ideias com que acentuam os sofrimentos da humanidade. Tanto quanto possível, escrevamos certo, mas sem obsessão do dicionário. A gramática é a lei que preside a esfera das palavras. A instrução cerebral, porém, quando em bases ao sentimento, é semelhante à luz exterior. A luz na lâmpada disciplinada que auxilia e constrói, mas também a luz do fogo descontrolado que incendeia e consome. Identifique o mensageiro encarnado ou desencarnado pela mensagem que te dê. Mas se é justo lhe afiras a cultura, é imprescindível anotes a orientação que está dentro dela. O navio pode ser muito importante, mas é preciso ver o rumo para o qual se encaminha o leme. E por isso, se o verbo apresenta, a atitude dirige. É por isso que Jesus nos advertiu: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Ou seja, a realidade, falarmos e agirmos de acordo com as nossas próprias ações, ok? Ficamos com essas reflexões e muito obrigado por acompanhar os nossos estudos.